Petchuporã, seja muito bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com o Coronel Telhada, deputado estadual pelo PP. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta, episódios inéditos no Spotify, nas principais plataformas de áudio, e você também assiste a nossa entrevista em vídeo no Facebook e YouTube da BTV Bertioga. Você pode assinar o Rádio Public, o Anchor, o iTunes, no Google Podcast e acompanhar essa novidade da política do litoral, que é o podcast Litoral Voto a Voto. Já está conosco o convidado desse episódio, que é o deputado estadual Coronel Telhada. Coronel Telhada, boa tarde, bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Ale? Muito obrigado, eu agradeço o seu convite, agradeço o pessoal da BTV Bertioga pelo esse convite, um abraço a todos aí que estão nos assistindo e estou à disposição, o que vocês precisarem de questionamento, dúvidas, podem falar com a gente, porque apesar da Assembleia, a Assembleia está fechada, não sei se você sabe, a Assembleia está fechada por causa da pandemia, mas como eu sou militar e sou teimoso, eu venho trabalhar todo dia, então todo dia estou aqui na Assembleia à disposição. As nossas sessões têm sido de modo virtual, mas eu estou aqui batalhando diariamente, atendendo pedidos que chegam para a nossa assessoria via telefone, via rede social. Você sabe que o serviço não para, né? A gente que atende a população, a gente que trabalha com o povo, é praticamente um serviço constante. Coronel, como é a primeira participação sua no podcast, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que brilha os olhos, especialmente, porque já na sua primeira eleição de... Bom, eu já estou indo na eleição, né? Para quem não sabe, coronel é o maior posto da Polícia Militar, né? Que uma pessoa pode alcançar. Você se aposentou, é aposentar que fala, se licenciar? É isso? Não, eu fui para reserva. Para reserva, isso. Em 2012, foi eleito vereador já com votação de deputado e agora um mandato de deputado estadual bastante ativo e dá bastante dor de cabeça para o nosso governador, já deixando uma deixa. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você sempre gostou de política, coronel? Bom, Ale, eu entrei na polícia em 1979, com 17 anos de idade. E servi a Polícia Militar durante 33 anos, sendo que a esmagadora maioria desse tempo foi na área operacional, ou seja, trabalhando na rua. Eu poucas vezes trabalhei na parte administrativa, só quando estava de castigo, porque tinha matado algum ladrão, alguma coisa, os caras me punham na administração. Mas a minha carreira praticamente foi sempre na rua. E terminei a carreira na rota. E eu cheguei na rota para comandar a rota em 2009, fiquei até novembro de 2011, anos antes, 17 anos antes, eu havia sido tenente de rota durante 6 anos. E depois voltei tenente-coronel, praticamente o penúltimo posto da corporação. E comandei a rota por 2 anos e meio, quando houve uma mudança na legislação e eu fui obrigado a me aposentar. Eu fui obrigado a ir para a reserva. Por quê? Porque essa lei que foi alterada dizia que quem tivesse mais de 30 anos de serviço e mais de 5 anos no posto, era obrigado a se aposentar. Eu estava com 33 anos de serviço, estava como tenente-coronel há 7 anos já. Então, eu fui promovido a coronel e fui para a reserva me aposentar. Ou seja, eu fui aposentado, eu não me aposentei. Porque por mim eu estaria lá até hoje. Quando eu estava para me aposentar, voltando um pouquinho, em 2009, quando eu assumi a rota, em 2010 nós tivemos eleição para deputado. E naquele ano eu já fui procurado por vários partidos que queriam que eu saísse candidato. Falei, que é isso? Política é coisa de bandido, é coisa de crime organizado, Deus me livre, não quero saber disso, como a grande maioria dos brasileiros pensa. O tempo passou, em 2011, com a minha obrigação de aposentadoria, quando publicou no jornal que eu seria aposentado, vários partidos voltaram a me procurar e eu não quero saber, não quero saber. E um dia eu fui procurado pelos meus oficiais que sabiam dessa situação, meus tenentes, meus capitães vieram falar comigo, e pediram para que eu saísse candidato. Falei, não quero saber, coronel, o senhor tem que sair, o senhor é uma pessoa conhecida, o senhor é um cara trabalhador, é um cara honesto, modesto à parte, eu sou mesmo, e o senhor tem condição de mudar alguma coisa. E se o senhor não fizer nada, o senhor que tem condição de ser eleito e tentar mudar alguma coisa, não fizer nada, o senhor vai perder o direito de reclamar. Porque é assim, né, Ale? Todo mundo reclama, mas ninguém se apresenta para amarrar o guizo no rabo do gato, né? Ninguém quer ir para as cabeças para ver o trabalho. Eu falei, poxa, é verdade, a gente reclama tanto. Aí eu fui falar com o secretário de Segurança Pública na época, o Ferreira Pinto, e falou, não, você tem que ir, vai firme e tal. Ele mesmo acabou me levando
o PSDB à época, acabei me filiando ao PSDB. Em 2012, eu fiz a campanha, fui eleito com 89 mil votos, uma coisa assustadora para mim, porque eu não sabia que eu era tão conhecido assim. Em 2014, eu saí candidato a deputado e fui eleito com 254 mil votos, fui o mais votado na época para deputado estadual. E em 2018, eu fui reeleito com 214 mil votos, quarto mais votado. Isso sem dinheiro, sem um trabalho forte na campanha, simplesmente pelo trabalho que eu fiz ao longo da vida. Agora, você perguntar para mim se alguma vez eu fui ligado em política, não, nunca na minha vida eu pensei em entrar na política. Por Deus que está no céu, por essa luz que nos alumia, que nem falou caipira. Nunca mesmo. Então eu caí meio de paraquedas, tanto que eu nem sabia o que fazia um vereador, um deputado, eu fui aprendendo na paulada, fui aprendendo errando, e hoje, você foi até gentil quando falou que eu tenho um mandato bem agitado, e é mesmo, ele é bem agitado, é bem produtivo, porque eu gosto de trabalhar assim. Eu trabalho na política como eu sempre trabalhei na polícia, com constância, com lealdade, com honestidade, com transparência, procurando atender as pessoas, e o resultado tem sido muito bom, Ale. Eu acho que o número de votos prova isso, e a popularidade da gente perante a população é um resultado do trabalho que eu e minha equipe desempenhamos. Então, eu acho que, a princípio, não quero ser petulante nem desagradável, mas, a princípio, eu acho que estou fazendo um bom trabalho. Espero continuar agradando as pessoas e ajudando as pessoas. O Coronel Telhada, deputado estadual pelo PP, você que está escutando o nosso podcast Litoral Voto a Voto. Coronel, a ideia... PP, isso, exatamente. Partido PP. Progressista, deixa bem claro, porque quando fala PP, rápido, a pessoa toma um susto. São 50 e poucos P's, né, Coronel? A pessoa já até põe um filtro, assim, será que eu ouvi mesmo direito? Coronel, é bom esclarecer. Uma boa parte, eu não vou ficar aqui inventando números, né? Mas uma parte que a gente percebe, eu estou entrevistando agora os deputados, fazendo esse programa, muitos delegados, coronéis, capitães, tenentes, eu não saberia dizer se tem mais hoje em dia ou tem menos, a sensação é que tem mais, né? Especialmente por conta do presidente Bolsonaro. No entanto, o senhor tem luz própria, né? Inclusive apresenta um programa de televisão que muitos amigos meus são fãs e lhe assistem também, né? Nas operações policiais. Eu queria que o senhor comentasse como o senhor acha que deve ser a conduta de um militar na política. Ale, como eu lhe disse, para mim... Não estou falando do senhor, queria que o senhor analisasse o contexto geral aí de todos esses militares, okay. Senado, Congresso, deputado, enfim, todos os lugares. Eu entendi. Para mim, olha, o militar vem antes de ser político. Eu deixo bem claro isso. Então, as suas atitudes políticas devem estar baseadas na sua conduta militar. Eu penso assim, eu fui eleito, não é porque eu sou o Paulo Telhada, eu fui eleito porque eu sou o Coronel Telhada, porque eu tenho determinada maneira de agir, determinada maneira de falar, determinada maneira de pensar. Ou seja, como militar. Então, a partir do momento que eu estou deputado, que eu sou o coronel, estou deputado. Eu tenho que agir como coronel da Polícia Militar. E o que significa isso? Honestidade, trabalho, constância, transparência, disponibilidade, são coisas importantes. A gente nota que muitos colegas nossos aí, quando são eleitos, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar ou do Exército Brasileiro, eles esquecem a sua raiz. Eles começam a criticar suas corporações indevidamente, eles esquecem o que significa a palavra ética, eles esquecem o que significa a palavra respeito, porque não adianta eu querer fazer uma política atuante em cima da falta de respeito, em cima da falta de ética. Eu estou fazendo uma coisa que eu sempre critiquei. Por isso que eu sou muito criticado, Ale, eu não sei se você sabe disso, eu sou muito criticado por causa das minhas atitudes, porque eu sou muito transparente, eu falo o que penso, não critico as pessoas, você jamais vai me ver aqui falar mal de uma pessoa. Quando eu critico a função da pessoa, não a pessoa. Eu sou um crítico ao governador do estado, porque eu era aliado dele, ajudei na campanha do Dória, e ele traiu todo mundo que o ajudou. Ele mentiu descaradamente, e isso ficou comprovado publicamente, que hoje ele é um mentiroso. Então eu não estou inventando e não estou atacando a pessoa dele, sim a função de governador, que não merece ter uma pessoa que tem as atitudes que ele tem.
Agora, eu ficar aqui criticando a pessoa do João Dória, jamais, se ele é um bom marido, se ele não é, eu jamais faria isso. E tem colegas nossos que esqueceram isso. Criticam a pessoa, usam palavras de baixo calão. Homofobia. Ofendem a moral da pessoa. Eu acho que isso é inadmissível. Homofobia. Para um cara que é pessoa pública, ser homofóbico é a pior burrice do mundo, é a pior babaquice. Porque ele está esquecendo uma das qualidades da pessoa pública, que é ser ético, que é ajudar a todos indistintamente. Eu não posso julgar uma pessoa porque ele é São Paulino ou corintiano, porque ele é crente, porque ele é católico. Eu tenho que atender as pessoas da mesma maneira. O cara que está errado vai assumir a responsabilidade pelo erro. O cara que está certo tem que ser apoiado. Infelizmente, muitos colegas parlamentares esquecem isso. E pior, prometem coisas na campanha e não cumprem. Esquecem os amigos que o ajudaram na época de campanha. Esquecem que prometeram que seriam próprios, seriam pessoas honestas. O que eles fazem? Eles começam a tomar atitudes suspeitas, começam a agir de uma maneira que causa um certo espanto. Isso é muito ruim para a figura dele e para a figura do deputado. É o que eu falo, quando um policial faz uma coisa errada, a polícia toda sofre. Quando um deputado, um vereador é pego numa corrupção, é pego num crime, isso é ruim para toda a classe política. Então, está na hora dos políticos colocarem a mão na consciência e lembrarem que eles têm que ser exemplo. Antes de tudo, o político tem que ser exemplo. Então, o que ele faz reflete muito sobre não só a classe política, mas sobre a sociedade. Coronel, pegando o gancho da corrupção, pegando a sua atuação como parlamentar, sendo um parlamentar crítico ao governador, no ano passado, o senhor já pedia o impeachment do governador João Dória, e eu estava vendo o seu site, enfim, o seu Media Clip. Aliás, dá os parabéns para toda a sua assessoria, eles são muito atenciosos, viu, muito profissionais, todos eles. Quando melhorar as coisas, você aumenta o salário deles aí, fala que eu que pedi, tá bom? Ele está pedindo aumento de salário para você. Ele gostou aqui do lado, viu? Ah, legal. E agora, recentemente, o Ministério Público acatou, né, uma denúncia, quer dizer, ele vai investigar, né, acatou um pedido de investigação do senhor a respeito de hospital de campanha. A gente está com uma CPI explodindo lá no Congresso Nacional, que deve ir para estados, para municípios. Então, eu queria te perguntar nesse sentido. A Assembleia Legislativa, a Alesp, não está fiscalizando à altura os recursos de aplicação de todos eles, né? Mas em especial da Covid, porque a gente está fazendo uma conexão com a CPI no Congresso, né, deputado? Como o senhor vê tudo isso? Boa pergunta, Lê, boa pergunta. Bom, deixa eu fazer que nem Jack, eu vou por partes. A Assembleia Legislativa não está fazendo o seu papel de fiscalização. Primeira coisa. Quem está fazendo o papel são alguns deputados, porque a Assembleia em si, ela é conivente com o que o governador faz. Tinha um deputado de oposição aqui que ele falava que a Assembleia é um puxadinho do governo. Ele está certo. Infelizmente, ele está certo. A grande maioria dos deputados aqui não tomam a atitude que deveriam tomar como deputados. Eles se omitem. Eles, interessados em cargos, em emendas, eles acabam fazendo vista grossa para muitas falhas que o governo tem cometido. No começo da pandemia, Lê, nós criamos um grupo chamado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Esse grupo, a princípio, foi formado por 3 deputados, o Sargento Nery, o Márcio Nakashima e eu. Depois nós chamamos outros deputados, hoje nós somos praticamente em 10 deputados, deputada Letícia Aguiar, deputada Adriana Borgo, deputado Coronel Nishikawa, deputado Tenente Coimbra, que é do litoral aí, deputada Edna Macedo, deputado Ponte Lopes, e nós tínhamos o deputado Ed Thomas, que agora foi eleito prefeito lá em Presidente Prudente? Presidente Prudente, o Ed Thomas? Ele foi eleito prefeito. E o Danilo Balas também, que é um deputado lá de Sorocaba, também muito atuante, é agente federal. Então, nós estamos hoje em praticamente 10 deputados e nós temos agido desde o início muito forte contra os desmandos do governo. Por quê? Em março de 2020, nós aprovamos uma lei aqui nessa Assembleia
que deu a carta branca ao governo, a lei da pandemia. Por quê? Porque nós estávamos numa situação totalmente nova, inesperada em todo o mundo, e tudo que nós pudéssemos fazer para ajudar o governo, nós faríamos, inclusive evitando burocracia para que o governo gastasse em prol da saúde, evitando licitações, perda de tempo, vamos comprar o que tem que comprar. A intenção do legislador é sempre a melhor possível. Só que, infelizmente, o governo estadual passou a fazer uma série de lambanças que assustaram. A primeira lambança foi comprar 500 respiradores, era isso? Eu não lembro. 500 respiradores da China por mais de 500 milhões. Eu até preciso rever esses números, mais de 500 milhões. Ou seja, um respirador aqui em São Paulo, ele era adquirido na faixa de 50 mil reais. Nós acabamos pagando cada respirador da China, no final de toda essa história, no valor de 360 mil reais. O governador pagou 11 vezes mais um respirador que é adquirido aqui em São Paulo para comprar da China. Isso que a gente pode chamar de um verdadeiro negócio da China. O primeiro trabalho que nós fizemos com o PDO, para você ter uma ideia, Lê, foi em março, abril de 2020. Nós fomos fiscalizar uma empresa que tinha um contrato de 14 milhões 190 mil reais com o governo para aquisição de 1 milhão de aventais. Essa empresa era lá em Jandira, Itapevi, lá em Itapevi. Desculpa que é muita informação na cabeça e as coisas vêm vindo em Itapevi. Nós estivemos em Itapevi e qual não é a nossa surpresa que quando nós chegamos lá, a empresa era na casa do proprietário, não existia empresa. Aquele proprietário estava lá já devendo 5 meses de aluguel. Mas tudo bem, deixa eu ver o que o senhor está fazendo. Não tinha empresa, não tinha funcionário, ele estava terciarizando o serviço, ou seja, totalmente irregular. Nós constatamos que aquele contrato era totalmente fraudulento, fizemos documento no Ministério Público. Na semana seguinte, o governo cancelou esse contrato, porque na primeira ação nós já economizamos 14 milhões para o estado de São Paulo. Aí nós passamos a investigar hospitais de campanha, entramos em vários hospitais. Para você ter uma ideia, eu estive visitando outro dia o hospital aqui, Vila Penteado, em São Paulo, foi minha 10ª UTI. Eu entrei em 10 UTIs durante a pandemia, numa situação de dificuldade, as pessoas todas morrendo, a doença é uma realidade, ela é muito difícil, mas em abril de 2020, o governo estadual anunciava que a crise era tão grave, que as UTIs estavam tão lotadas, que eles iam ter que começar a mandar paciente para o interior. Você lembra disso? Sim. Lembra? Ocasionou um desespero no interior. Pelo amor de Deus, vai começar a mandar gente doente. Ah, não, aí eles não queriam mais, eles queriam contratar leitos particulares. Eles queriam contratar 1.500 leitos de UTIs e 3 mil leitos clínicos. Na época, eles iam gastar 590 milhões. 590 milhões para fazer essa contratação. Quando nós entramos no hospital do Anhembi, Léo, nós do Grupo PDO, nós provamos por A mais B que o que o governo de São Paulo e a prefeitura estavam falando de São Paulo era mentira. Porque a prefeitura de São Paulo, desde o começo, anunciava que havia 1.800 leitos à disposição lá no Anhembi e que praticamente todos estavam lotados. E nós mostramos que era mentira. Desses 1.800 leitos que deveriam estar armados, prontos, havia só 400, 500 leitos. E desses 400, 500 leitos, nem metade estava ocupado, ou seja, era uma grande mentira. Aí eles falaram que nós invadimos, aí eles falaram que nós agredimos, aí eles falaram que era fake news, várias redes de televisão aí falaram que nós inventamos isso, que era mentira, que aquela gravação que nós fizemos, que foi ao vivo, eles falaram que nós gravamos quando o hospital estava sendo montado e que a gente estava jogando como sendo no dia da gravação. Ou seja, mentiras adoidadas. Tanto que já havia um chamamento aberto desses 590 milhões para aquisição de leitos particulares e esse chamamento foi anulado também, porque não havia necessidade e nós provamos isso. Ou seja, somente em 2 ações do PDO que eu estou comentando aqui, foram economizados para os cofres públicos do estado de São Paulo 608 milhões de cara. 604 milhões foram economizados de cara, para você ter uma ideia.
Eram 594 milhões, mais 608 milhões foram economizados. Então, você vê isso em duas ações. Fora um monte de falcatrua que nós constatamos, coisas erradas, nós fizemos 19 representações para o Ministério Público. 19. Dessas 19, acho que 4 foram acatadas. Entramos com 2 pedidos de impeachment contra o governador aqui na Assembleia Legislativa. Os 2 foram arquivados pelo presidente da Assembleia. Por quê? Porque é do PSDB, corre junto com o governo. É lógico que não vai abrir um impeachment aqui, nem foi analisado pela comissão especial. Mas nós continuamos fiscalizando, estamos de olho e todas as novidades que nós temos constatado, nós vamos atrás, fiscalizamos e vamos no local. Essa é a função do deputado. Deputado estadual pelo PP, Coronel Telhada, com a gente no nosso podcast Litoral Voto a Voto. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista, pegando um gancho, quando você... Porque, assim, existe uma diferença enorme entre o começo do ano passado, não é isso, Coronel? Não sei se o senhor concorda, quando a gente não sabia direito o que era, como fazia, o que fazia, para agora, que a gente já não conhece muito ainda, mas já, por exemplo, já se chegou à conclusão que o hospital de campanha seria enfermaria. Enfermaria, hoje em dia, não resolve nada. A turma está precisando, infelizmente, mesmo de UTI, né, de terapia intensiva, de hospital mesmo, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Ainda existem políticos que, eu não vou usar a palavra negacionista, que é uma palavra da moda, né? Mas que de alguma forma minimizam, ficam colocando rankings, e a gente que é jornalista, vocês que são políticos, vocês falam que se acompanha, você falou na entrevista, não é brincadeira, o pessoal os médicos, o pessoal de hospital, não é isso, Coronel? Eles estão trabalhando assim, vou falar até desumano, né? Porque não tem gente suficiente para folgar eles, né? Então eles estão numa lida terrível. O que o senhor pode falar para as pessoas que sempre acharam que o Covid era um marketing, algumas delas por conta do governador, inclusive, né? O que o senhor pode falar da seriedade? Queria terminar com esse, já que o senhor é uma pessoa da oposição, que não vai dourar pílula, nem nada disso, para a gente fazer uma corrente para a galera levar a sério, Coronel. Ô, Léo, é o seguinte, desde o ano passado a gente tem falado da seriedade da doença. Em todos os locais que nós fomos, nós vimos pessoas morrendo. Eu entrei em UTI, eu vi como a doença é grave. Agora, uma coisa tem que ser dita e não agrada quando a gente diz isso. Principalmente no ano passado, foi implantado um terrorismo pelo governo absurdo em cima da cabeça da população. Por quê? Para justificar os gastos que o governo estava fazendo. O governo federal mandou bilhões para São Paulo. O governo de São Paulo gastou bilhões no combate à pandemia. E o que foi feito, Léo? Nada. Os hospitais de campanha foram desmontados. Esse ano nós estamos numa situação muito crítica quanto à doença. Cadê as UTIs que deveriam ter sido preparadas, os respiradores, os hospitais que deveriam ter sido reformados? Hoje o pessoal, eu tive no Hospital Penteado, que eu te falei outro dia, eles pegaram a ala de oncologia e de pediatria para transformar em UTI. Ou seja, depois de um ano da pandemia, o governo não deu recurso nenhum para a saúde poder se preparar contra a doença. Então, nós notamos que realmente, infelizmente, a pandemia foi politizada, sim, por todos os lados. Todo mundo politizou a doença. E a vacina, toma a vacina, não toma a vacina, a doença existe, é crítica. Nós perdemos muita gente na Polícia Militar, eu perdi muitos irmãos da minha igreja, é uma doença terrível e quando ela vem, ela não tem idade, ela leva a pessoa mesmo, então tem que se tomar muita cautela. Só que o governo, aproveitando disso, fez disso um comércio. O governo de São Paulo fez disso um negócio da China. E é por isso que nós temos insistido no impeachment, e é por isso que nós temos insistido na documentação no Ministério Público, porque ele não só gastou dinheiro de uma maneira inadvertida e inadequada, como ele deixou de tomar todas as providências que deveria ter tomado ao longo desse ano. Para que agora, em abril de 2021, maio de 2021, nós tivéssemos um sistema de saúde muito melhor preparado, Léo. Eu tive em Bauru, lá tem um hospital inaugurado desde 2010, com 180 leitos, o hospital está vazio e ninguém inaugura o hospital. Aqui na rua Cotoxó tem um hospital com não sei mais quantos leitos,
vazio e não se inaugura, sem dizer que existe isso em todos os cantos do estado de São Paulo. A gente nota que o governo de São Paulo quer gastar, mas a gente não vê o resultado eficiente e eficaz desse uso de dinheiro público. E é isso que nós temos levado ao Ministério Público, e é isso que nós temos cobrado do governador, e é por isso que nós entendemos que o governador de São Paulo, ele não tem mais condições de governar esse estado. A única coisa cabível nesse momento seria o impeachment contra o governador, para que, quem sabe, o seu sucessor tentasse colocar as coisas em ordem. Infelizmente, o governador de São Paulo perdeu a nossa total confiança. Deputado estadual Coronel Telhada, queria agradecer sua entrevista. Acabei não te perguntando, uma pergunta que eu tenho feito a todos no podcast, se o senhor vai na praia, qual que é a sua praia aqui no litoral? Quais são as suas praias, rapidamente? Olha, eu conheço bem a região de Bertioga, né? Eu tenho muitos amigos que têm residência aí. Aliás, adoro passar no forte lá, aquele forte é maravilhoso. Adoro comer o cachorro-quente prensado aí na feirinha. Minha mulher fica brava que eu sempre vou na feirinha. Porque eu sou uma pessoa conhecida, é complicado. Eu sou ameaçado de morte pelo crime organizado. Então eu não posso, assim, ficar muito exposto. Mas eu não posso deixar de passar na feirinha e comer um cachorro-quente prensado. Eu adoro, entendeu? Mas eu conheço bem a prima da minha esposa, tem uma casa ali, um apartamento no Riviera. Sempre que a gente pode, a gente aluga também. Enfim, eu frequento bem a região de Bertioga, mas conheço outros municípios também. Por exemplo, eu tenho um contato muito forte em Peruíbe, eu tenho contato na Praia Grande, não dá para quebrar, meu tio tem casa na praia. Enfim, a gente tem alguns contatos no litoral, e onde puder eu vou. E sem dizer no litoral norte, na Ilha Bela, que é uma coisa maravilhosa. Eu adoro praia, eu sou suspeito, né? E sinto uma falta de ir para a praia, você não queira saber. Então, me convidando, eu vou, viu? Se alguém quiser convidar, é só chamar aí. Tá feito. Obrigado, Coronel. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Contem com o meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Beleza, galera do podcast Litoral Voto a Voto. Mais uma entrevista do nosso segunda a sexta episódios inéditos aqui para você. Um grande abraço. Até o próximo episódio.